Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Nesse momento, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Nós vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus no Novo Testamento, né? Hebreus fica, desculpa aí, o remeleixo. Hebreus fica no Novo Testamento e nós vamos agora fazer essa leitura. Exemplo de fé. Olha que lindo o título. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Esse canal aqui é Ranildes Barros, fica no YouTube. Nós já temos mais de 3 anos, né? Fazendo. Desculpa que eu tô com o microfone aqui embaixo. Fazendo esse trabalho da leitura da Bíblia. Para deixar aqui no YouTube gravada a palavra de Deus, né? A leitura da Bíblia não é fácil, né? Tudo conspira para que você não leia, para que você não saiba o que está escrito, o que Deus quer transformar, mudar através da leitura. A Bíblia é a revelação de Deus, eu creio. Então vamos ler juntos Hebreus 11. Abra aí. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, olha só, a fé ele diz que nós não vemos, mas nós cremos, né? Então, é algo muito importante, né? E difícil, tá? Não é fácil ter fé, né? Vou dar um testemunho aqui antes de dar prosseguimento à leitura. Quando eu tive câncer, as pessoas olhavam e diziam assim: tenha fé, como se fosse fácil. Quando a gente está passando por momentos ruins, a gente não consegue nem orar, a gente não confia nem na gente mesmo, né? Então ter fé é algo assim que parece ser fácil, mas não é fácil, né? Você que já passou por alguma situação, principalmente de saúde, né? De forma assim que a gente fica meio horrorizado de saber se vai conseguir, se não vai, se vai passar por aquilo ou não, se aquilo é para que você saia melhor, se vai ser para que você veja a glória de Deus, você não sabe, então é muito difícil, né? Parece ser fácil, mas não é. E por quê? Porque é algo que a gente não vê, a gente tem que crer naquilo que não se vê. Continuando, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito que é visível. Não foi feito do que é visível. Então ele diz que pela fé, muitos de nós, tem gente que não acredita, né? Não acredita que foi feito pela palavra de Deus. Eu acredito. Mas outros não, né? Preferem acreditar em outras coisas. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ou seja, né, ele está falando aqui de Abel e Caim, né, da oferta que você sabe que Deus aceitou de um, de outro não. Mas ele diz assim que apesar dele estar morto, ainda o que aconteceu com ele vive e muda vidas, né? Que são todas as situações que você vê na Bíblia, elas não estão registradas por acaso. Elas têm um significado muito importante para nós. Estamos vendo aí na história de José, né? Que história linda. Vá lá no nosso canal, né? Ranildes Barros. Aqui mesmo no canal e vá vendo os capítulos de Gênesis que a gente está lendo, que começa a falar da história de José. Que coisa linda para estar registrado. 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ou seja, Enoque não passou pela morte que todos nós passamos aqui. Deus o tomou para si. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha a importância aí de você crer em Jesus Cristo
crer na sua história, né? Crer que ele veio, que ele morreu por nós, que através disso veio a salvação. Tudo isso é muito importante para que você siga com Cristo. Isso é pela fé, né? Que a gente busca e acredita que Jesus veio sim, que ele nasceu, que ele morreu, que ele sofreu. E só por isso nós temos a oportunidade de realmente aceitá-lo e estar com Cristo novamente, certo? 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, pela fé, outro modelo aqui que fez, outro servo de Deus, Noé, construiu aquela arca crendo que ia chover, crendo que o que Deus tinha falado para ele ia acontecer. E o que será que Deus já falou no seu coraçãozinho? Que ele vai fazer através de você, que ele vai fazer na tua família, que ele vai fazer em você. E você às vezes não acredita. Muitos servos de Deus creram e viram coisas grandes. Creia que o Senhor é com você. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estrangeira. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, né? Então, aqui ele fala também do pai Abraão, né? Que é nosso pai na fé, creu, foi, se olhar para trás, e ele tinha dito que os descendentes dele seriam muitos, além do que ele pudesse contar, né? Como os grãos da areia da praia. Ele creu e ele foi. Então, se lance. Tenha fé que o paraquedista tem. Você já parou para pensar? O paraquedista, ele tem uma fé que aquele paraquedas vai abrir, que ele se joga. Se lance no ministério. Se lance nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Amém? Pela fé, Abraão e também a própria Sara. Pela fé, Abraão, estamos no 11, tá? Então, agora, Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, origina-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar, né? Então ele fala aqui que não só Abraão creu, né? Mas Sara também, e eles tiveram um filho na velhice, mesmo ela sendo estéril. Quantos de vocês que estão aí no meu canal, servos de Deus, já receberam uma cura, uma coisa que o médico disse: ei, não tem jeito não, você vai morrer. E aí você tá vivo. Porque quem é que assina, hein, gente? A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas quem assina se vai acontecer ou não é Deus. Então, quando você receber também um diagnóstico, eu sei que é difícil, né? Que você vai morrer, que tem pouco tempo, creia que quem dá a vida e põe um ponto final é Deus. E ore assim: Deus, se for pro meu fim, aleluia, eu vou te encontrar. Se não for, faz de mim um vaso novo, faz de mim testemunho vivo do teu amor. Proclame como eu proclamo, né? Fez acho que 7 ou 8 anos que eu fui curada do câncer. E eu proclamo isso. Eu acordei com um nódulo que eu não tinha e fiquei curada da mesma forma.
através do louvor, através da busca ao Senhor, fiz todo o tratamento, mas eu não tenho dúvida que foi Deus. Sabe por quê? Não sumiu devagar. Eu dormi, acordei sem nada. Eu fazia a quimioterapia, eu tinha reação, mas a radioterapia eu fiz, eu não tive reação nenhuma. O médico falava pra mim assim: você tá fazendo a rádio mesmo? E eu fiz 30 sessões. E a minha pele era como se eu não fizesse nada. Então creia no Senhor. Ele criou, como a gente falou aqui, pela fé. Você crê que o mundo todo foi criado pela palavra de Deus? Pare para pensar nisso. 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma prática. 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência seria considerada. Ou seja, ele está colocando aqui que Isaque creu, né? Teve o filho e depois ele ia sacrificar, crendo na promessa que Deus ia dar ao cordeiro. Até porque o menino interrogou ele: não, Deus proverá lá. Então ele creu. Eu tenho certeza, gente, que se Deus tivesse pedido para a mãe passar, ela não ia levar o Isaac. Ela pediu para o pai levar. Por que será? Vamos lá para frente. 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos, né? 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó. Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Abriu mão, né? Do Egito, porque contemplara a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não tendo a ira do rei, não temendo a ira do rei, e perseverou
porque via aquele que é invisível. Então ele cria no Senhor, né? 28, pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Foi aquele ato de passar o sangue, né, nas frechas das casas dos israelitas, que não foram mortos quando o anjo da morte passou matando todo mundo. 24, pela fé ele acreditou e aconteceu. Aí eu abro um parênteses para você. O que você precisa acreditar para ver a glória de Deus? O que você precisa ter fé para que Deus te mostre a glória de Deus? A glória dele. Vamos continuar. 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. 30, pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Olha, coisas simples, mas que Deus mostrou o seu poder, aleluia. 31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de voltar aos seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Paulo, apedrejados, né? Teve cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. 8. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Olha, ele está citando aqui nesses versículos de Hebreus 11 tudo que aconteceu com os servos de Deus desde lá do começo, né? Ele fez como se fosse uma novela, recapitulando tudo, várias situações de servos de Deus. E aí fica aí para você o que a gente já falou aqui, que a vida com Deus não é fácil não. Você viu que ele falou de algumas mortes terríveis? Foram os discípulos. Então, quem andou com Cristo, que tem, ele fala que é um lugar especial, na verdade, sofreu horrores. Você está preparado para sofrer seguindo a Cristo? Volto a dizer, é uma matemática que não entra na cabeça de muita gente. Mas o andar com Cristo tem o peso de uma cruz. Tá? Fique claro isso aí para você que faz parte aqui do meu canal no YouTube Rânio Desbarros. E 39, o final diz assim: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco
fossem eles aperfeiçoados. Então ele está falando aqui, né, que, por exemplo, Abraão, ele teve a promessa, mas ele não usufruiu, né? Ele creu, mas ele não viu. Ele viu, quer dizer, de longe, mas ele não entrou na terra prometida, né? E hoje nós somos descendentes, sim, do pai Abraão. São inúmeros no mundo inteiro, muita gente, né, que conhece a Cristo e anda com Cristo, graças ao crédito que Abraão deu, né? Mas não foi fácil. Muitos discípulos morreram de formas cruéis, crendo no Evangelho, crendo no Evangelho da promessa de que nós iremos o quê? Ressuscitar com o Pai, com Cristo. Eu creio, né? E peço e intercedo por você e por mim, para que Deus nos dê forças para continuar a servir ao Senhor, a crer, né, no impossível, sim, até essa fé de crer no que invisível que a gente não vê, né? Que você possa crer que existe sim um Deus que criou tudo com a sua palavra, que deu seu filho, que você não esqueça disso. Deus deu o seu filho para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos a salvação, porque com o pecado nós fomos destituídos da presença de Deus, nós fomos separados e nós tínhamos uma sentença de ir para o inferno direto, sem chance. Mas aí Deus pensou e disse: eu vou mandar meu filho. E mandou Jesus. E só ele ia conseguir chegar à morte de cruz. Ninguém mais, nem um mortal nesse mundo, por mais fé que tivesse, ia conseguir. Porque era algo superior. Só o Criador ia conseguir fazer isso. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade da leitura da tua palavra. Obrigado pelo livro de Hebreus, né, onde vimos, Senhor, que pela fé muitas pessoas creram e viram a tua glória, muitas pessoas sofreram. E hoje nós temos, Senhor, livre acesso à tua palavra, aos testemunhos, por conta da vida desses teus servos que morreram, Senhor, pela fé. Que nós vamos nos encontrar, assim, no dia do juízo final, Senhor. Vamos ver todos os mártires que deram a vida por amor à obra de Deus. Eu quero entregar minha vida a Ti, te pedir, Senhor, perdão pelos meus erros. Me perdoa, Senhor, por tudo que fazemos e pensamos, Senhor, e agimos que não Te agrada. Perdoa nossos pecados. Nos ajuda a acertar, Senhor. Nos faz ficar plugado, Senhor, juntamente com o Espírito Santo, para que a gente perceba as coisas que o inimigo arma, Senhor, tão sutilmente, para que a gente caia. Me perdoa, nos perdoa, Senhor. Ajuda-nos a acertar. Te agradecemos, Senhor, porque vimos que muitas pessoas creram e viram de longe ou não viram, vão ver só na volta do Teu Filho, mas fizeram a parte dele. Que possamos, Senhor, pela fé, crermos, sim, que Jesus Cristo foi real, veio, morreu, ressuscitou, está lá do lado de Deus Pai, como eu falo para nossas crianças, está nos esperando. Abençoa os teus servos nesse planeta espalhados. Nos ajuda, Senhor, a te buscar verdadeiramente, que possamos, Senhor, ser instrumento de bênção à tua igreja, no mundo todo. Ser com cada servo. Dai ânimo, Senhor, àquele que perdeu a fé, deixou de acreditar, Senhor. Ó Deus, levanta o teu povo que está espalhado. Sei, Senhor, que a tua palavra diz que aquele que vem a ti, tu não lança fora. Não sei, como eu falei da outra vez, se vai vir como um ioiô quebrado, mas vai voltar, Deus, eu creio. Eu te agradeço pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por mais uma leitura da palavra. Amém. Uma boa tarde a você, obrigado. Acabamos de ler Hebreus 11, né? Deus quer que tenhamos fé, como cada um discípulo e seguidor de Deus teve, né? Fé que Cristo está à frente e que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Até a próxima. Tchau.